Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sara, eu sou autora de fantasia e ficção científica e nesse vídeo eu vim compartilhar um pouco com vocês o porquê eu escrevo fantasia cristã. Eu sempre fui apaixonada por fantasia, desde nova. O meu livro preferido é As Crônicas de Nárnia e desde que eu li As Crônicas de Nárnia, lá nos meus 11 anos, aquela história me tocou profundamente, de uma forma que nenhuma outra história tinha me tocado. Eu amava Crepúsculo, eu amava e ainda amo Percy Jackson, maravilhoso, mas As Crônicas de Nárnia fez algo em mim que foi diferente, que as outras histórias não conseguiram. Eu não sabia na época o que era, nem conseguia nomear, mas eu sabia que As Crônicas de Nárnia tinha marcado a minha alma para sempre. Desde então, eu meio que carreguei esse desejo de um dia conseguir escrever uma história tão profunda e tão bela como C.S. Lewis fez nas Crônicas de Nárnia. Eu não sabia na época que essa profundidade na qual eu me referia seria talvez esse exato elemento do cristianismo costurado dentro da história. Eu sou cristã, nasci num lar cristão, e As Crônicas de Nárnia foi um livro essencial para o meu relacionamento com Deus. Foi uma história que conseguiu me explicar algumas características sobre Deus que ninguém na escola dominical jamais tinha conseguido. Os anos se passaram, o meu amor por essa história continuou e o desejo também de contar histórias um dia permaneceu. Foi há uns 4, 5 anos atrás que eu finalmente comecei a colocar esse desejo para fora e escrever de fato. Na época, eu escrevi alguns roteiros, comecei algumas histórias, mas não cheguei a terminar nada. E foi então, pouco depois que eu já havia me comprometido a estudar escrita e a realmente fazer desse sonho de infância uma realidade, que eu finalmente descobri a fantasia cristã. Descobrir a fantasia cristã, para mim, foi conseguir nomear esse sentimento que eu já carregava há muito tempo. Então eu descobri o gênero e entendi finalmente que As Crônicas de Nárnia era uma fantasia cristã. Para quem ainda não sabe o significado de uma fantasia cristã, a definição, pegou esse vídeo andando, eu te explico. Uma fantasia cristã é primeiramente uma obra de fantasia, onde nós temos ali universos fantásticos, magia, mas escrita por um autor cristão e que carrega ali, dentro da história, valores e princípios da fé e simbologias bíblicas. A verdade é que eu sinto que a fantasia tem essa conexão muito profunda com o cristianismo em si. E é engraçado que por muitos anos a igreja pensou o contrário, né? A gente via as Crônicas de Nárnia. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, é do diabo, tudo que tem magia é do diabo, não sei o quê. Mas, na verdade, os principais autores de fantasia da história são cristãos. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, era cristão e um cristão devoto que amava Jesus. Ele evangelizou o C.S. Lewis, um amigo dele que se tornou cristão e escreveu as Crônicas de Nárnia. A relação entre o cristianismo e a fantasia se dá muito nesse desejo de uma terra que ainda não existe, nesse anseio de um mundo diferente do nosso, de um mundo onde nós não somos parados pela gravidade, onde nós não somos presos pelo pecado, de um mundo além, de um mundo restaurado, de um mundo mágico. Foi tendo um pouco esse entendimento que eu comecei a escrever a minha primeira fantasia. Na época, era 2020, eu estava muito triste, muito ruim mesmo da cabeça. Eu acho que todo mundo, acho que todo mundo passou uns bons bocados naquele ano. E eu simplesmente não tinha muita energia, esperança, propósito. E algo que me manteve continuando foi pegar uma história específica que eu contava para o meu irmão para fazer ele dormir há muitos anos atrás e transformar ele em livro. Aquilo era a minha motivação de cada dia. Eu acordava e eu sabia que eu simplesmente tinha que terminar aquele livro. Não me importava se ele seria lançado, se ele seria bom. Eu precisava escrever aquela história. E foi nesse processo que nasceu A Escolha do Verão, que é o meu primeiro livro. E durante a escrita da Escolha do Verão, o meu coração e a minha mente foram transformados. C.S. Lewis dizia
que quando ele leu Fantastes, do George MacDonald, que é um outro autor de fantasia e que era cristão, a imaginação dele foi batizada. E eu acredito muito nisso, na fantasia cristã. Escrevendo o meu livro para mim mesma, não tinha ninguém lendo, eu não tinha nem mesmo a ambição de lançar no momento. Mas durante o processo de escrita, a minha imaginação foi batizada e o meu coração foi transformado. A história ganhou uma proporção muito maior, porque eu percebi que eu não estava sendo a autora dela. Na verdade, eu estava escrevendo uma história que o Senhor estava me contando. É louco, é completamente bizarro e eu acredito que é o tipo de coisa que quem não é cristão provavelmente não vai conseguir entender. Mas essa foi a experiência que eu tive de verdade, que através da fantasia, Deus usou as minhas palavras para trabalhar no meu coração e alcançar lugares muito mais profundos que eu poderia sozinha. E eu sinto que é exatamente isso, o nosso dom criativo remete ao nosso Pai, volta ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Então, quando nós ousamos nos aventurar na arte de criar, nós temos o Criador Supremo que está ali guiando as nossas mãos e guiando o nosso pensamento. Terminado o processo do livro, eu lancei ele de forma independente em e-book. E no início, eu não sabia se eu queria falar que ele era fantasia cristã, porque eu não queria afastar as pessoas que não eram cristãs. Da mesma forma que as Crônicas de Nárnia transformou a minha vida e a minha espiritualidade como uma pré-adolescente cristã, é um livro preferido de várias pessoas que também não são cristãs. Eu gostava muito disso, dessa capacidade que a fantasia tem de quebrar as barreiras mesmo e alcançar pessoas de realidades, pensamentos e crenças completamente diferentes, mantendo a essência e a verdade da história. Então, no início, eu ficava meio temerosa em falar fantasia cristã, mas ao mesmo tempo, não tinha outro nome para eu dar. Não era só uma fantasia, era uma fantasia que tocou a minha vida. Era uma fantasia que ali na jornada do personagem eu vivenciei as minhas próprias dores e os meus próprios processos. Era principalmente uma fantasia que o Senhor escreveu através de mim e transformou a minha vida. Transformou mesmo, gente. Isso é o mais legal de poder sentar aqui e falar isso para vocês, mas dando esse testemunho, sabe? Eu vivi, eu escrevi aquela história, eu passei pelos altos e baixos e pelas noites difíceis, pelos momentos que eu só queria desistir, e eu vi o Senhor fortalecendo o meu coração à medida que Ele usava as minhas mãos para escrever uma história. É bizarro e é maravilhoso, é fantástico. E a partir do momento que eu tive esse entendimento, eu pensei que eu tinha que primeiro ser honesta comigo e com a obra que o Senhor estava fazendo na minha vida. Então, eu tomei coragem e falei, o meu livro é uma fantasia cristã, não tem como eu dar outro nome. Eu quero muito que pessoas de fés diferentes possam pegar o meu livro e ler, sim, mas eu preciso ser honesta comigo. É uma fantasia cristã. O que eu descobri um pouco depois disso, que foi muito legal, é que a fantasia cristã, ela de fato não se limita somente ao público cristão. Então, nomear o meu livro de fantasia cristã não diminuiu o meu alcance, pelo contrário, eu estava sendo honesta comigo e com meus futuros leitores sobre como esse livro tinha uma conexão muito profunda com a minha fé particular. E a pessoa que pensava ou tinha uma fé diferente, ela pegava o livro já tendo entendimento disso. Uma das coisas que me deixa mais feliz é que as minhas histórias elas têm um grande público cristão e um grande público não cristão. E que poder realmente escolher nomear os meus livros, classificá-los como fantasia cristã, foi uma escolha pessoal de honrar o Senhor, acreditar nas histórias que Ele escreve e querer continuar nesse caminho. É isso, gente. Esse é um pouquinho da minha trajetória e do meu processo de entender que eu escrevia de fato fantasia cristã. A ideia é se tornar dependente do Senhor, entender o processo de escrita como um processo pessoal também e ter ali um coração aberto para sentar, escrever a sua história e falar, Senhor, fala comigo. Usa essa fantasia para ministrar o meu coração. Escreve essa história comigo.